A lenda do Irapuru. Na mitologia indígena brasileira, temos a lenda do Uirapuru, que é um pássaro mítico cuja canção é considerada a mais bela da floresta. Segundo a lenda, quem ouvir seu canto pode se considerar uma pessoa sortuda, pois será agraciado com muita sorte e felicidade em sua vida. Esta lenda destaca a importância dos animais na mitologia indígena e a conexão espiritual que os povos indígenas sentem com a fauna. Aqui apresentaremos algumas versões sobre esta lenda. O Irapuru é um pássaro da Amazônia brasileira, com um belo e raro canto. Quando ele canta, toda a floresta costuma ficar em silêncio para ouvir sua melodia. Diz a lenda que o Irapuru já foi um jovem índio apaixonado pela esposa do cacique de sua tribo. Os dois se amavam, mas ela já estava casada com o líder da tribo, e o romance entre os dois era proibido. Mas os jovens apaixonados não conseguiram controlar o sentimento que havia entre eles, e em certo momento foram pegos. Então, quando o chefe os pegou juntos, ele expulsou o jovem da comunidade. Para amenizar seu sofrimento, o jovem implorou ao deus Tupã que o ajudasse. Dessa forma, o deus Tupã simpatizou com sua causa e o transformou em um passarinho cinza que canta poucas vezes por ano, uma melodia perfeita e lindamente elaborada. Então, o Irapuru voltou para a aldeia, onde encantou a todos com sua música, principalmente sua amada. Assim, com a bênção do deus Tupã, ele poderia mais uma vez estar perto dela. Dizem que o canto e a presença do Irapuru trazem boa sorte. Dessa forma, muitos caçadores passam a procurar o pássaro. Como resultado, por acreditarem na lenda, ele passou a ser bastante procurado, tanto que atualmente corre perigo de extinção. O Irapuru possui 12 centímetros de comprimento e pesa pouco mais de 20 gramas. Além disso, possui plumagem pardo-avermelhada, cauda vermelha, bico forte e pés grandes. Exclusiva da floresta amazônica, a espécie vive sozinha ou em casais. No período reprodutivo, o macho e fêmea constroem um ninho com folhas secas. Dessa forma, eles procuram espaços em árvores com grandes colônias de formigas para garantir a proteção da estrutura. Essa criaturinha tímida, que tem coloração que se mistura com a da floresta, canta apenas ao amanhecer e ao pôr do sol, e somente durante 2 semanas por ano. Uma outra versão da lenda conta que havia 2 índias apaixonadas pelo mesmo cacique. Sabendo disto, ele prometeu casar com a que tivesse a melhor pontaria na flecha. Após a competição, ele cumpriu o prometido. Entretanto, a índia perdedora chamada Oribici chorou tanto que suas lágrimas chegaram a formar um rio. Por outro lado, ela percebeu que o cacique amava muito a sua esposa. Sendo assim, ela optou por desistir daquele amor. Vendo o sofrimento e a resignação da jovem, o grande deus Tupã resolveu ajudá-la. Então, ele a transformou em um pássaro para que do alto ela pudesse sempre ver o seu amado. Além disso, deu-lhe também um canto belíssimo, capaz de enfeitiçar todos os outros pássaros da floresta, compensando assim pelo amor não correspondido. Por fim, existe outra lenda com o mesmo contexto, que destaca que a flecha de uma índia apaixonada atingiu um pássaro de plumas vermelhas e de canto perfeito, transformando-o em um guerreiro forte e belo. Contudo, havia um feiticeiro de aparência deformada que amava a índia e sentia ciúmes do guerreiro. Sendo assim, ele tocou uma melodia com uma flauta encantada e fez com que o guerreiro desaparecesse para sempre. Segundo a história, o guerreiro teria se transformado num pássaro de lindo canto que se escondia nas matas da Amazônia.
Segundo a lenda, trata-se do próprio Uirapuru. Nesta versão da lenda, conta como duas amigas tornaram-se rivais pelo amor de um mesmo homem. As duas moças chamavam-se Moema e Jussara. Desde crianças, elas eram apaixonadas por Peri, o índio mais belo da aldeia. Não havia índia que não se interessasse por ele, mas as únicas que tinham condição de disputar o cobiçado prêmio eram as duas amigas inseparáveis. Apesar de rivais, as duas amigas não escondiam uma para a outra a sua pretensão. Amo Peri perdidamente, dizia Jussara a Moema. Eu também sou louca por ele, dizia Moema a Jussara. As coisas seguiram assim, numa rivalidade amistosa, até o dia em que decidiram consultar o pajé da aldeia para ver o que poderia ser feito para resolver o dilema. Peri não sabe dizer qual de nós duas prefere, disse Moema ao pajé. Acontece que já estamos em idade de casar, disse Jussara. Então o pajé, depois de meditar, elaborou a seguinte proposta. Não há outro jeito. Vocês terão que disputá-lo para ver com quem ele fica. No dia aprazado, as duas índias munidas de arco e flecha apresentaram-se na mata. Quem acertar o pássaro que eu apontar será a vencedora, disse Peri. De arco na mão, as duas índias ficaram à espera da ordem de Peri. Ali, atirem, gritou o índio ao ver uma ave branca surgir por entre os galhos. Duas flechas velozes partiram, silvando no ar, mas somente uma delas acertou a pequena ave. Aqui está, disse Peri, tomando nas mãos a ave alvejada. As duas flechas estavam marcadas, e aquela que estava encravada na ave tinha a marca de Jussara. Desde então, Jussara passou a ser a esposa de Peri. Quanto à pobre Moema, decidiu fugir da aldeia e ir se esconder na mata para lamentar a sua infelicidade. Tupã, apiedado da moça, decidiu então transformá-la numa ave de canto maravilhoso. O seu canto será tão belo que terá o dom de curar a sua própria tristeza, disse o Deus. Moema, convertida no Uirapuru, que em tupi significa pássaro que não é pássaro, passou a morar na floresta. E desde então, toda ela silencia sempre que seu canto começa a soar. Curiosidades e superstições sobre o Uirapuru. O Uirapuru nunca repete as mesmas frases musicais e, por esta razão, é considerado pelos nativos da floresta como um ser sobrenatural. Quando um Uirapuru é encontrado morto, não somente o seu corpo, mas algumas partes dele ou do seu ninho são vendidos como talismãs em mercados locais. Para os índios tupis, quem carregar uma simples pena desse pássaro irá atrair mulheres e terá muita sorte nos negócios. Por sua vez, se uma mulher conseguir um pedaço do seu ninho, isso irá atrair o homem amado. Quem ouvir o canto desse pássaro na floresta deverá fazer um pedido imediatamente, porque será realizado. Comerciantes compram amuletos de Uirapuru apenas para deixá-los em uma gaveta do estabelecimento ou mesmo enterrá-lo na soleira da porta para atrair dinheiro e clientes. É quase impossível adquirir uma pena do Uirapuru, porque os outros pássaros sempre o avisam da presença de predadores. Assim, ele voa para bem longe. Consequentemente, só é possível conseguir penas velhas no chão, quando estas se soltam naturalmente do seu corpo. Boa noite.